Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou contar 3 histórias que parecem inventadas, daquelas que a gente escuta e pensa: isso não pode ter acontecido de verdade. Mas, quanto mais eu mergulhei nesses casos, mais percebi que a realidade consegue ser mais sombria do que qualquer roteiro de filme. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e presta muita atenção, porque cada detalhe que parece pequeno no começo vai voltar depois como uma peça assustadora de um quebra-cabeça quase impossível de acreditar. A primeira história começou com uma jovem que, para todos ao redor, parecia destinada a ter uma vida brilhante. Eu vou chamá-la de Mariana Alves. Ela era inteligente, disciplinada, carismática e tinha aquele tipo de presença que fazia professores e colegas acreditarem que ela chegaria muito longe. No fim da adolescência, Mariana era uma das melhores alunas da escola, participava de atividades estudantis e sonhava em estudar engenharia aeroespacial para, um dia, trabalhar em uma grande agência espacial. Ela chegou a receber uma bolsa de estudos importante, daquelas que poderiam mudar o rumo de qualquer família. Mas, por trás da imagem de garota perfeita, Mariana escondia uma verdade que quase ninguém sabia. Nos últimos meses de aula, ela engravidou de um namorado e decidiu não contar nada a ele. Com medo, vergonha e pressão demais para uma menina tão jovem, ela manteve a gravidez em segredo até o fim e, depois do nascimento, permitiu que um casal de outro estado adotasse o bebê. Aquilo destruiu seus planos de faculdade. Pouco tempo depois, Mariana saiu de sua cidade e foi morar na Flórida com um homem muito mais velho, que aqui eu vou chamar de Renato Farias. A relação entre os dois era confusa. Às vezes pareciam casal, às vezes pareciam pai e filha, às vezes apenas duas pessoas presas por uma dependência estranha. Mariana tentou recomeçar, conheceu outro homem e engravidou novamente, mas também não revelou a ele que teria um filho. Dessa vez, ela decidiu criar a criança ao lado de Renato. O menino recebeu o nome de Gabriel. Enquanto Renato fazia pequenos serviços de pintura, quase sempre reclamando de dores nas costas e passando longos períodos sem trabalhar, Mariana assumiu a maior parte das despesas. Para sustentar a casa, ela começou a trabalhar em uma boate. As colegas diziam que ela era gentil, educada, fácil de gostar, mas também notavam que Renato tinha um temperamento agressivo, controlador e desagradável. Entre as pessoas mais próximas de Mariana estava uma colega chamada Camila Rocha, uma jovem de 18 anos que também trabalhava no mesmo lugar. As duas se davam bem, mas Renato e Camila viviam discutindo. Alguns diziam que ele já tinha se envolvido com ela rapidamente, outros achavam que ele apenas a odiava porque Camila enxergava o que Mariana tentava esconder. Em um fim de semana, os 3 saíram para um passeio de barco, e uma briga pesada aconteceu entre Renato e Camila. Pouco depois, Camila teria denunciado Mariana a um serviço social, alegando que ela não declarava corretamente parte do dinheiro que ganhava na boate. Isso fez Mariana perder benefícios que ajudavam a manter Gabriel. Renato ficou furioso. Ele foi até a frente do local onde as duas trabalhavam, confrontou Camila e, diante de testemunhas, a agrediu. Dias depois, Camila saiu da casa do pai dizendo que iria visitar uma amiga, mas nunca chegou ao destino. O carro dela foi encontrado abandonado perto de um aeroporto, e o desaparecimento virou investigação. Renato e Mariana logo chamaram a atenção da polícia, mas não havia provas suficientes. Mesmo assim, os dois fizeram algo que aumentou ainda mais a desconfiança. Juntaram suas coisas, deixaram a região e passaram a usar nomes diferentes em cada lugar por onde passavam. Algum tempo depois, Renato e Mariana se casaram. Ele dizia que era apenas para dar ao pequeno Gabriel um sobrenome de família, mas a verdade era que nada naquela união parecia normal. Eles foram parar em Oklahoma, onde Mariana voltou a trabalhar em uma boate. Como sempre, ela fazia amizades com facilidade, enquanto Renato criava medo e antipatia. Uma das dançarinas chegou a discutir com ele e gritou que Mariana deveria abandoná-lo. Renato respondeu com uma frase que gelou quem ouviu: "Se ela me deixar, eu acabo com ela." O que ele não sabia, ou talvez soubesse e fingia não saber, era que Mariana realmente planejava fugir. Ela tinha conhecido outro homem e queria uma vida diferente,
mas tinha pavor do que Renato poderia fazer com ela e com Gabriel. Antes que conseguisse escapar, Mariana foi encontrada inconsciente à beira de uma estrada. A princípio, tudo parecia um atropelamento com fuga. Renato alegou que estava dormindo quando tudo aconteceu. Mariana foi levada ao hospital, e algumas amigas foram visitá-la. Elas juravam que ela parecia melhorar aos poucos, até que Renato, de repente, proibiu qualquer visita sem dar explicação convincente. Poucos dias depois, Mariana morreu. O médico responsável ficou incomodado com marcas antigas no corpo dela e concluiu que aquela morte não parecia um acidente comum. A lesão fatal na cabeça talvez nem tivesse sido causada por um carro. Ninguém conseguiu provar que Renato a atropelou ou que fez algo dentro do hospital, mas muita gente chegou à mesma conclusão em silêncio. A suspeita ficou ainda mais forte quando se descobriu que, meses antes da morte, Renato tinha feito um seguro de vida em nome de Mariana. Ele tentou receber uma quantia alta, mas usava tantos documentos falsos que os números não batiam. Depois de várias tentativas, acabou informando seu nome verdadeiro, Renato Farias. Foi nesse momento que a máscara dele começou a cair. A polícia descobriu que Renato tinha um passado criminal grave, incluindo condenações antigas por sequestro, fuga, roubo e tentativa de ataque contra mulheres. Ele havia escapado, usado identidades falsas e passado anos desaparecido. Quando finalmente foi localizado, tentou fugir outra vez, mas acabou preso. Para as amigas de Mariana, a prisão de Renato parecia o primeiro sinal de justiça, mesmo que ele nunca tivesse sido condenado pela morte dela. Antes de fugir, Renato entregou Gabriel aos serviços sociais, e o menino foi colocado em um lar temporário com uma família carinhosa. Mas algo nele chamava a atenção. Gabriel quase não falava. Em vez de se comunicar como outras crianças, gritava, gemia e parecia sempre assustado. Renato insistia que era o pai do menino e, por isso, Gabriel era levado para visitá-lo na prisão. Só que a criança demonstrava medo, resistência e desconforto. Um exame de DNA acabou revelando que Renato não era o pai biológico de Gabriel. As visitas foram interrompidas. Mas, quando parecia que aquela história já tinha crueldade suficiente, veio o golpe seguinte. Depois de cumprir alguns anos, Renato saiu da prisão e começou a rondar Gabriel e a família que cuidava dele. Ele sabia que nunca conseguiria a guarda legal, então decidiu arrancar o menino de qualquer jeito. Em uma manhã de setembro, Renato apareceu na escola de Gabriel e exigiu falar com o diretor, que aqui vou chamar de Paulo Mendes. Quando percebeu que não levaria o menino facilmente, sacou uma arma, ameaçou o diretor e obrigou todos a obedecerem em silêncio. Gabriel foi retirado da sala sem que o restante da escola entendesse o que estava acontecendo. Renato forçou Paulo a dirigir até uma área isolada, amarrou o diretor a uma árvore, deixou-o vivo e fugiu com Gabriel na caminhonete dele. A busca começou imediatamente, mas se passaram semanas sem qualquer sinal do menino. Renato foi encontrado em outro estado e preso, mas Gabriel não estava com ele. A polícia procurou em estradas, terrenos, matas e cidades por onde ele poderia ter passado. Nada. Renato se recusava a dizer onde a criança estava. Quando os investigadores perguntavam, ele respondia com frieza que ninguém tinha direito de saber. Durante o julgamento pelo sequestro de Gabriel, outro mistério antigo voltou à tona. Restos mortais foram encontrados em uma região da Flórida, cobertos por vegetação, e os peritos concluíram que a vítima tinha sido espancada e baleada. No mesmo período, um mecânico comprou uma caminhonete em um leilão e encontrou dentro dela um envelope cheio de fotografias perturbadoras de uma mulher amarrada e ferida. A caminhonete havia passado pelas mãos de Renato. Ao comparar as imagens com os restos encontrados, os investigadores perceberam que uma marca no rosto da mulher das fotos combinava com uma lesão no crânio recuperado. A vítima era Camila Rocha, a jovem que havia desaparecido anos antes. Renato foi condenado pelo sequestro de Gabriel e depois pelo assassinato de Camila. Mas as fotos revelaram algo ainda pior. Entre elas havia imagens antigas de uma menina que parecia ter sido vítima de Renato muitos anos antes. Os investigadores começaram a perguntar quem era aquela criança.
E foi aí que a história de Mariana deixou de ser apenas trágica e se tornou quase inacreditável. Durante anos, ninguém sabia quem Mariana realmente era. Ela tinha usado outros nomes, outras cidades, outras identidades. Só muito tempo depois sua verdadeira origem foi descoberta. Mariana Alves não era Mariana Alves. Seu nome de nascimento era Sofia Andrade. Quando era pequena, sua mãe, aqui chamada de Rosa, havia se casado com Renato sem saber quem ele realmente era. Rosa tinha filhos de um relacionamento anterior, e após ser presa por um curto período por um crime financeiro pequeno, deixou as crianças sob os cuidados de Renato. Quando voltou, a casa estava vazia. Renato tinha levado as crianças embora. Anos depois, Rosa conseguiu localizar alguns filhos em instituições e adoções, mas a filha mais velha, Sofia, havia desaparecido. A verdade era monstruosa. Renato sequestrou a enteada, criou a menina como se fosse filha, mudou seu nome várias vezes, atravessou estados com ela, inventou histórias diferentes sobre sua origem. Quando ela cresceu, transformou aquela relação em algo ainda mais doentio. A jovem brilhante que todos conheceram como Mariana era, na verdade, uma criança roubada da própria família. Renato a criou, controlou, abusou de sua vulnerabilidade, casou-se com ela quando adulta, pode ter provocado sua morte, e depois, sequestrou o filho dela. Anos depois, já preso, ele finalmente confessou algo que muitos temiam. Gabriel estava morto. Segundo ele, o menino foi morto durante a fuga e abandonado perto de uma rodovia. As buscas nunca encontraram o corpo. A morte de Mariana continuou sem condenação, e Renato permaneceu em silêncio sobre o que aconteceu naquela estrada e naquele hospital. Quando terminei de estudar esse primeiro caso, eu pensei que dificilmente encontraria algo mais cruel. Mas a segunda história me provou que existem tragédias que não terminam quando a vítima morre, porque continuam destruindo todos que ficam. Essa segunda história aconteceu em uma pequena cidade do interior da França. Eu vou chamar a família de Morel. O pai, Daniel Morel, trabalhava em uma fábrica e tinha acabado de ser promovido. A esposa, Helena, cuidava da casa e do filho pequeno, Tomás, um menino de 4 anos alegre, curioso e muito amado. A família tinha se mudado recentemente para uma casa nova, e, por fora, parecia viver uma fase feliz. Mas havia uma sombra perseguindo os Morel havia anos. Daniel recebia cartas anônimas e legacos ameaçadoras. A pessoa que escrevia falava em vingança, dizia que ele pagaria caro e atacava não só Daniel, mas também seus parentes. O mais assustador era que ninguém sabia exatamente o motivo. As cartas não explicavam a origem do ódio, apenas deixavam claro que alguém observava a família de perto. Durante anos, a polícia não conseguiu identificar o autor. Então, numa tarde fria de outubro, Tomás desapareceu enquanto brincava perto da casa. Helena percebeu que o menino não estava mais no jardim e entrou em pânico. Chamou a polícia, saiu de carro pelas ruas próximas, perguntou aos vizinhos. Procurou em caminhos, pontes e terrenos. Nada. Pouco depois, um tio de Tomás recebeu uma ligação anônima. A voz dizia que havia levado o menino, que o tinha matado e jogado no rio. Antes que a família conseguisse entender a dimensão do horror, uma nova carta chegou. A mensagem dizia que Daniel morreria de tristeza, que dinheiro nenhum traria o filho de volta e que aquela era a vingança prometida. O corpo de Tomás foi encontrado no rio, a poucos quilômetros de casa, com sinais de afogamento e amarrações. A França inteira ficou chocada. A imprensa passou a chamar o autor das cartas de Corvo, por causa da figura sombria de alguém que se esconde atrás de mensagens venenosas. A investigação se concentrou na família, nos colegas de trabalho e em qualquer pessoa que pudesse ter inveja ou rancor de Daniel. Peritos analisaram a letra das cartas, compararam frases, observaram a pontuação, o jeito de escrever e até expressões repetidas. Um primo de Daniel, que aqui vou chamar de Marcelo, acabou preso depois que uma jovem parente deu um depoimento dizendo que ele estava envolvido. Marcelo negou tudo. Pouco depois, a jovem retirou a acusação e afirmou que havia sido pressionada. Sem provas fortes, Marcelo foi solto.
Daniel não aceitou. Diante de câmeras, disse que acreditava que o primo era culpado e que faria justiça com as próprias mãos. A tragédia então ganhou outro capítulo. Novos peritos sugeriram que a própria Helena, mãe de Tomás, poderia ter escrito algumas das cartas. A acusação pareceu absurda para Daniel, que se recusou a acreditar que a esposa tivesse qualquer participação. Poucos dias depois, tomado por raiva e luto, ele foi até o trabalho de Marcelo e o matou a tiros. Daniel foi condenado e preso. Helena, por sua vez, também chegou a ser acusada pela morte do filho. Ela estava grávida na época e iniciou uma greve de fome para provar sua inocência. Após dias sem comer, foi libertada porque a acusação contra ela era frágil, sem motivo claro e sem provas definitivas. Mas o sofrimento dela ainda não tinha acabado. Ao sair, fraca e abalada, Helena passou mal e perdeu um dos bebês que esperava. Anos depois, ela foi oficialmente inocentada. Daniel também saiu da prisão depois de cumprir parte da pena. Mas o casal nunca recebeu a resposta que mais precisava. Quem matou Tomás? Décadas se passaram. O caso foi reaberto várias vezes. A polícia testou cordas, roupas, selos, saliva nas cartas, fibras e qualquer vestígio que pudesse ter sobrevivido ao tempo. Tudo era inconclusivo. Em uma nova fase da investigação, parentes mais velhos foram interrogados, incluindo tios e tias de Daniel. Alguns ficaram em silêncio absoluto. Outros negaram envolvimento. Ninguém foi condenado. A pressão foi tão grande que até um antigo magistrado ligado ao começo da investigação acabou tirando a própria vida anos depois, esmagado por críticas e pelo peso de um caso que continuava sem resposta. O motivo também nunca ficou claro. Alguns acreditavam em inveja dentro da própria família Morel, porque Daniel havia subido na fábrica e parecia prosperar. Outros achavam que o termo usado nas cartas, chamando Daniel de chefe, apontava para conflitos de trabalho. Mas nada se sustentava completamente. Quase todos os parentes foram suspeitos em algum momento, e mesmo assim, o corvo continuou sem rosto. Mais recentemente, os investigadores passaram a usar métodos modernos de análise de escrita, estudando ritmo, sintaxe, pontuação, escolha de palavras e padrões linguísticos para comparar as cartas antigas com textos de possíveis suspeitos. Um novo nome chegou a ser estudado, mas não revelado publicamente. Quando eu penso nessa história, o que mais me assombra não é apenas a morte de uma criança inocente. É a forma como o crime envenenou uma família inteira, destruiu casamentos, levou um homem a matar outro, colocou uma mãe grávida atrás das grades e deixou um país inteiro preso a uma pergunta que atravessou décadas. Quem era o corvo? A terceira história começa como um desaparecimento triste, mas comum, até se transformar em um dos casos mais estranhos que eu já vi. Eu vou chamar o menino de Nicolas Ferreira. Ele nasceu no fim de dezembro, em uma cidade grande do Texas, e era o caçula de 3 irmãos. Durante a infância, parecia um garoto comum, mas, quando entrou na pré-adolescência, começou a ter problemas sérios de comportamento. Brigava em casa, discutia com a mãe, faltava à escola, desafiava professores, se metia em pequenos furtos e já era conhecido pela polícia juvenil. A mãe, exausta, pediu ao filho mais velho, aqui chamado de Jonas, que voltasse para casa e ajudasse a cuidar do irmão. Em uma noite de junho, Nicolas telefonou para casa depois de jogar basquete com amigos e pediu que alguém fosse buscá-lo. Jonas atendeu, mas não quis acordar a mãe, que trabalhava até tarde, e mandou Nicolas voltar andando. O menino nunca chegou. Por causa do histórico dele, muita gente pensou que fosse apenas mais uma fuga. Havia até uma audiência marcada para decidir se Nicolas seria enviado a um centro de reabilitação juvenil. Então a teoria de que ele tinha sumido por vontade própria pareceu conveniente para muitos. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e nada dele aparecer. A família insistiu até que a investigação realmente avançasse. 3 meses depois, Jonas ligou para a polícia dizendo que tinha ouvido o irmão tentando entrar na garagem da casa. Quando os policiais chegaram, não encontraram arrombamento, pegadas, sinais de presença, nada. A ligação parecia estranha,
Mas ninguém entendia por que Jonas inventaria algo assim. Os anos passaram, e a família começou a aceitar a possibilidade de nunca mais ver Nicholas. Então, quase 3 anos depois, veio uma notícia inacreditável. Autoridades disseram que Nicholas tinha sido encontrado vivo na Europa. Ele estaria em uma cidade espanhola, depois de ter escapado de uma rede criminosa que o manteve preso por anos. Segundo a história contada, os sequestradores o obrigaram a falar apenas francês. Bateram nele e fizeram coisas para confundir sua memória. A irmã mais velha de Nicholas, que aqui vou chamar de Carla, viajou para identificá-lo e trazê-lo para casa. Mas, desde o primeiro contato, havia algo errado. O rapaz estava assustado, usava boné e óculos escuros, evitava mostrar o rosto e dizia ter medo de que a irmã não o reconhecesse e o abandonasse na Espanha. Carla passou um tempo com ele. Mostrou fotos da família, falou nomes, contou detalhes. O rapaz dizia se lembrar de algumas coisas, mas explicava as falhas dizendo que sua mente havia bloqueado o passado por causa do trauma. Antes de voltar aos Estados Unidos, ele foi testado por autoridades com fotos de parentes. Acertou quase tudo, com apenas um erro pequeno. Isso bastou para que fosse liberado e voltasse com Carla. A família recebeu o rapaz como Nicholas, chorando, comemorando e tentando acreditar em um milagre. Mas havia diferenças impossíveis de ignorar. O Nicholas desaparecido era loiro e tinha olhos claros. O jovem que voltou da Espanha tinha cabelo escuro, olhos castanhos e um forte sotaque francês. Ele explicou dizendo que os sequestradores haviam feito experimentos para mudar sua aparência e impedir que fosse reconhecido. A história era absurda, mas a família, tomada pelo alívio, aceitou. Alguns investigadores demonstraram preocupação, porém os parentes pediram que o caso fosse encerrado. Uma equipe de filmagem se interessou pela volta milagrosa do menino e começou a acompanhar a adaptação dele. Foi esse detalhe que abriu a porta para a verdade. Um investigador particular, envolvido com a produção, começou a observar o suposto Nicholas de perto. Ele reparou nas orelhas do rapaz e comparou com fotos antigas. As orelhas não batiam. E orelhas, diferente de cabelo e peso, não mudam assim com o tempo. A suspeita foi levada às autoridades. Meses depois, exames de digitais e DNA confirmaram o inacreditável. Aquele homem não era Nicholas Ferreira. Era um francês de 20 e poucos anos chamado Philippe Bourdin, um impostor conhecido por assumir identidades falsas em vários países. Ele já havia usado centenas de nomes e ganhou o apelido de Camaleão. Philippe confessou que não era Nicholas e foi condenado por fraude e falso testemunho. Mas, por incrível que pareça, parte da família continuou resistindo à verdade. Eles tinham acolhido um desconhecido adulto como se fosse um menino desaparecido. E aí nasceu uma pergunta ainda mais perturbadora. Como uma família pôde acreditar nisso? O próprio Philippe disse depois que ficou chocado com a facilidade com que foi aceito. Segundo ele, Carla parecia ajudá-lo sem perceber, ou talvez percebendo, dando informações sobre a família, mostrando fotos, explicando quem era quem e ensinando respostas que o ajudaram a passar nos testes. Philippe também afirmou que Jonas, o irmão mais velho, nunca acreditou nele. Quando o viu, teria dito apenas algo frio, como se desejasse sorte ao impostor. Aquela ligação feita por Jonas 3 meses depois do desaparecimento, dizendo que Nicholas estava na garagem, começou a ser vista de outro jeito. Investigadores explicam que, em alguns crimes, a pessoa envolvida tenta criar uma falsa pista para fazer parecer que a vítima ainda está viva. Philippe passou a defender uma teoria sombria. A família aceitou o impostor porque sabia que o verdadeiro Nicholas nunca voltaria. Talvez Jonas soubesse o que aconteceu. Talvez alguém dentro da casa tivesse culpa. Talvez receber um falso Nicholas fosse uma forma conveniente de encerrar um desaparecimento que escondia algo muito pior. Antes que Jonas pudesse ser investigado com profundidade, ele morreu de overdose, depois de anos lutando contra o vício. Sem provas novas, o caso esfriou. Philippe cumpriu pena e, ao sair, continuou se envolvendo em golpes de identidade na Europa. Nicholas nunca foi encontrado. No fim,
Essa terceira história deixa uma sensação difícil de explicar. menino desaparece. Um adulto estrangeiro aparece anos depois dizendo ser ele. A família aceita, apesar de todas as diferenças. A polícia descobre a fraude, mas o destino do verdadeiro Nicholas permanece escondido. E, quando eu junto as 3 histórias, eu vejo o mesmo padrão assustador. Pessoas que pareciam comuns, famílias que pareciam normais e verdades que ficaram enterradas por anos até começarem a apodrecer por baixo da superfície. Em cada caso, havia uma pergunta que ninguém queria encarar. Quem era realmente Renato? Quem era o Corvo? O que aconteceu com Nicholas? Talvez seja isso que torna essas histórias tão perturbadoras. Não é só a violência. É perceber que, às vezes, o monstro não aparece de repente numa rua escura. Às vezes, ele mora dentro da casa, atende o telefone, assina documentos, abraça a família e espera o momento certo para transformar uma vida inteira em mentira. Se você chegou até aqui, comenta qual dessas histórias mais te chocou, deixa seu like para apoiar o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo relato eu vou trazer outro caso em que a verdade parecia impossível, até que finalmente começou a aparecer.